Vamos orar? Deus, que privilégio. Que privilégio podermos ser chamados teus filhos. E não apenas sermos chamados teus filhos, Senhor, mas receber um novo coração, Pai. Não apenas recebermos um novo coração, Pai, mas também saber, Deus, que o Senhor está empenhado em nos transformar, não apenas em uma nova pessoa de uma maneira abstrata, Deus, mas numa nova pessoa parecida com o Senhor, Deus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos chamou a ser filhos e filhas do Senhor, como o Senhor é. Sermos imagem e semelhança do Senhor, Deus. Pai, esse mundo que nos traz aflições e esse pecado que nos atrofiou tanto, Pai, ainda esconde quem nós realmente somos, Pai. E queremos te pedir a cada dia, Deus, nos transforma, nos faz ser de glória em glória o que o Senhor tem planejado para a gente, Pai. Fala ao nosso coração, queremos ser presença Tua aqui nesse mundo, mas Deus, para ser presença Tua, nós precisamos te conhecer, Deus. Nós precisamos ver a Tua face, o Senhor precisa estar presente em nossos dias. E há coisas, Pai, que a nossa força, que o nosso empenho, quem nós somos, não tem nenhuma capacidade, Pai, de nos transformar. Deus, é obra do Teu Espírito Santo, Senhor. É a partir do abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, da transformação de quem nós somos, Deus, que nós podemos mudar. E sim, vamos fazer algo, Deus, vamos ter mudança, mas só se o Senhor transformar a nossa mentalidade e os nossos desejos. E queremos te pedir aqui, Deus, com a Tua misericórdia, humildemente, muda o nosso coração, Senhor. Queremos dizer, Deus, que se o Teu Espírito estiver em nós, e cremos nisso, dia após dia, mesmo ainda estando distante, Pai, porque só quando o Senhor voltar, mas dia após dia, queremos ser como o Teu Filho Jesus. Fala ao nosso coração, queremos hoje mais um dia, Senhor, aprender de Ti e, Pai, com o Teu poder, nos parecer mais com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que bênção poder cantar essa música antes da mensagem, porque nossa mensagem vai falar um pouco sobre isso. Nosso tema desse mês é presença, e estamos refletindo sobre o Sermão da Montanha, especialmente o momento em que Jesus disse que aqueles que estão em seu reino, que fazem parte do reino de Deus, são comparados a sal e luz do mundo. Isso significa que a gente tem uma presença, a gente marca tanto as pessoas como o ambiente onde nós estamos. Só que uma coisa que eu gostaria de trazer primeiro para a gente é que antes de a gente poder ser presença, antes de a gente se apresentar para algo, antes de a gente demonstrar algo, porque as palavras de Jesus são muito marcantes, gente. Ele fala que a gente é como uma cidade iluminada no alto de uma colina, assim, a gente está num lugar estratégico, a gente está em um ambiente que todo mundo vai ver. E pense, você vai ver a repetição na Bíblia de sal muitas vezes. Era uma coisa extremamente importante naquela época. A gente não tinha essa infinidade de temperos, a gente não tinha geladeira, não tinha outros conservantes. Hoje é de assustar, você vai olhar atrás de algumas embalagens, você quer ver se você está sendo fit, se você está sendo uma pessoa, responsável com a sua comida, e você está comendo algumas coisas lá que é gluconato de alguma coisa, que você nem sabe o que significa. Você fala, isso aqui é bom, tem lá na frente fit, e você nem sabe se aquilo vai lhe matar menos 5 anos, menos 7 anos, alguma coisa, mas você está comendo aquilo ali porque quimicamente você acha que a empresa foi ótima com você. Eu estava falando com a nutricionista, ela disse que gostou muito da mensagem do pastor Alberto. O pastor Alberto disse assim, a gente está falando aqui de sal, mas num sentido de conservação, mas hoje a gente sabe que tem que ter muito cuidado com o sal. Eu disse, eu adorei, pastor, porque eu sei que o nutricionista hoje fala muito sobre isso. Eu disse, e aí, a gente pode comer sal do Himalaia? Realmente é para... Pode misturar, pode comer, porque no final das contas não faz nem tanta diferença, você tem que diminuir a quantidade de sal. Ok, mas naquela época, o sal era o que se tinha, então você vai ver o sal
como um instrumento de conservação, como instrumento de sabor. Isso vai se repetir muito. A luz é o que se tinha para você não cair num buraco, para você não ser assaltado, para você ver tudo. E você ser como uma casa, ou você ser como uma cidade, em uma colina, significa que você era um ambiente de refúgio. Ou não só de refúgio, mas você era um ambiente onde as pessoas iam poder olhar e dizer assim: eu preciso estar aqui. Então a linguagem de Jesus é muito forte. Seja de conservar, seja dar sabor, seja de iluminar. Mas para a gente entender como se tornar uma presença, a gente primeiro tem que ter um encontro com a presença. Preste atenção nessa lógica. Muitas vezes você é chamado a uma responsabilidade, a fazer algo. Mas como é que eu vou me tornar algo, fazer algo, ser algo que eu nunca conheci? Como é que eu posso ser santo se eu não conheci o santo? Como eu posso ser sal? Vamos melhorar isso. Como é que eu posso dar sabor à vida de alguém? Como é que eu posso literalmente ser uma pessoa que agrego valor? E quando eu estou perto de alguém, essa pessoa fala assim: uau, você abençoa demais a minha vida. Por estar perto de você, alguns conceitos na minha vida mudou sobre família, sobre relacionamento, sobre como tratar dinheiro, sobre como ser cuidadoso. Como é que eu posso ser assim, se a voz de Deus é gente? Como é que eu posso ser assim, se ficar muito tempo assim, a gente troca o microfone? Como é que eu posso ser assim com alguém, se eu não estive com alguém assim comigo? Como é que eu posso conservar valores tão importantes na minha vida, se eu nunca estive com alguém que conservou valores assim para mim? Então, a Bíblia diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Vamos ler comigo, enquanto resolve esse problema? Vocês... Que chamado, gente. Que vocação. Mas para isso acontecer, a gente tem que entender que Jesus marcou primeiro esse encontro. Jesus amou a gente primeiro. Olha só, a Bíblia fala o seguinte: mas Deus prova o seu amor por nós, né? Deus prova o seu grande amor por nós, ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Por que esse texto é tão fundamental para a gente entender sal e luz? Para que eu possa fazer qualquer coisa na vida de alguém, para ser sal, para ser luz, para ser um ambiente de iluminação, de refúgio, de cuidado, de sabor, eu preciso entender que Jesus foi assim na minha vida primeiro. Quando eu era pecador, quando eu era distante, quando eu não buscava a Deus, quando eu precisava de sabor na minha vida, quando eu vivia em escuridão, caindo em buracos e não tinha como sair, quando eu não tinha condição de ver Deus, eu era inimigo dele, não queria estar perto dele, eu até via o que ele desejava para mim como um problema para mim, ele me amou. Ele me atraiu para perto, ele me chamou. E ele mudou meus conceitos, ele começou a mostrar que o valor que eu não reconhecia era o maior valor da vida. E tem uma ilustração que eu li em um livro há pouco tempo, que me capturou porque eu sou pai recentemente.
E ele fala o seguinte, James K. Smith, ele escreveu no livro Você é Aquilo que Ama, que Jesus sorriu primeiro para a gente. Jesus nos amou primeiro. E para a gente entender esse conceito, se você já é pai, mãe, seus bebês já estão até crescidos, talvez você lembre disso. Eu lembro disso porque eu lembro com muita nitidez quando isso aconteceu. O bebezinho, quando nasce, ele é uma lesminha. Você tem que ter o maior cuidado com ele. E as expressões deles são muito engraçadas, dos bebês, são reflexos. Então, o bebê ri dormindo, mas ele pode estar rindo, depois ele faz uma careta muito estranha. Ele não ri naturalmente assim, não é uma coisa muito pensada. Normalmente ele está aprendendo ainda, né, trabalhar com o seu rostinho e tal. O bebezinho ainda, ele não está tanto... Ele tem um momento ou outro, mas ele ainda está no momento ali muito, né, conhecendo o ambiente, até a sua visão é muito pouca, não dá para perceber direito, mas aí ele escuta uma coisa, ri. Mas a gente, quem é pai e mãe, está abestalhado, né, gente? Quando o Liz nasceu, eu ficava... Eu não sei se ela estava pensando em um terremoto, Jesus já está voltando, alguma coisa, mas eu estava ali rindo para ela. Você é a coisa mais linda do mundo, meu amor. Tá eu e a mãe rindo todos os dias, falando, você é linda, eu amo você. Uma coisa linda, e rindo para ela, rindo para ela, rindo para ela. E ela assim, fazendo as caretas mais feias do mundo, às vezes, a gente achando a coisa mais linda do universo. Às vezes eu falo, papai, eu amo você. Ela vai, aí chora também. Eu disse, o que foi? O que eu falei? Até que um dia, a gente está lá com a bebezinha assim, e fala, meu amor, morrendo de rir para ela. Ela está fixada no olhar da gente, porque ela começou a fixar em algum momento, mas ela ri de volta. E isso foi fundamental para a gente entender que ela finalmente estava entendendo e refletindo o que estava acontecendo. Eu lembro que o dia que ela deu gargalhada foi num banho. A gente estava dando banho nela, e eu brincando com ela, soltei um baldinho que eu dava banho nela, de propósito assim na água. Eu soltei e ainda fiz bastante barulho. Ela gargalhou, olhando assim para mim e disse assim, isso é muito divertido, pai. Aí pronto, foi um banho de mais de 30 minutos. Coitada, ela ficou cansada e ela começou a chorar. Eu disse, tá bom, né? Então vocês estão se divertindo da minha diversão. Nunca mais parou esse reflexo. Ela ria como resposta do que estava acontecendo. E hoje é tão engraçado, ainda é difícil assimilar qual é o sorriso que parece mais, se é o meu ou é o de Lide, porque ela imita de alguma maneira, ela aprendeu. Liz é tão sem vergonha que ela sabe imitar sorriso. Quando ela quer fazer alguma coisa, eu estou sorrindo assim, ela vem para trás e faz... Ela está rindo de mentira agora. Ela aprendeu a rir de mentira. Mas ela teve um dia que ela espelhou o sorriso, ela riu de volta, ela refletiu o sorriso. O que é que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Para ser sal, para ser luz, para expressar o amor de Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. Mas olha, eu coloquei aqui como se fosse eu me relacionando com Deus. Mas eu preciso refazer essa frase. Deus se relaciona com a gente. Ele é o Pai. A gente que muitas vezes perde a oportunidade de estar diante do Senhor como dependência dEle. E ver o sorriso dEle, o amor dEle, ver o cuidado dEle, ver o valor que Ele tem. Ver esse sal que dá sabor à nossa vida. Olha, Deus, Ele dá sabor à nossa vida, Ele que dá gosto para a gente. Deus, Ele dá vida para a nossa vida. Ele transforma as nossas relações. Deus é o tempero para a nossa história. Você às vezes está com um caminho completamente de morte, ou uma vida que um relacionamento está realmente deteriorado. Jesus chega e Ele transforma a sua relação. Por exemplo, você começa a amar a pessoa como você nunca amou. Jesus dá sabor, a vida dEle transforma a nossa vida. Você às vezes trabalhava no seu trabalho com uma vida assim, desgastante, cansativa, aquela obrigação. Jesus te dá uma vocação. Você é o missionário, você salga aquele ambiente. Então Jesus dá aquele sabor ali. Jesus começa a transformar toda a sua realidade. Quando Jesus faz isso na sua vida,
quando Jesus está sorrindo, 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 sorrindo para você, te amando, te amando, te amando, te amando, é muito provável que você vai sorrir de volta para Ele, que você vai amá-lo e mais ainda, você vai conseguir sorrir para outras pessoas. Uma coisa que a gente é muito lá em casa é beijoqueiro. Então agora a Liz começou a beijar até pedaço de papel. Eu disse, minha filha, calma aí, que a gente também está com medo de como é que você vai administrar esses beijos aí. Você é uma menina, menino, cuidado com os meninos que você vai beijar. Comecei a ter um diálogo com ela, não está entendendo nada, mas eu já comecei a educar ela, assim, menino, você não vai beijar, nenhum menino. Até 25 anos. Aí a gente vai conversar. E é beijo na mão. Gente, a gente tem que administrar o nosso coração a entender o que Deus está dando para a gente com o primeiro presente, e recebendo esse presente a gente pode doar para outra pessoa. Essa ilustração, como eu falei para vocês, eu recebi de um livro, e ele fez todo sentido para mim. Muitas vezes a gente não consegue doar algo, vivenciar algo, porque a gente não está, de duas uma, ou recebendo isso de Deus e entendendo que privilégio, como isso transformou minha vida, ou a gente está retendo. E aí vem uma segunda questão. Olha só essa foto interessante, né? Isso é um raciocínio. Na Bíblia, primeiro vem um relacionamento, para depois vir conhecimento. A gente primeiro quer assim, eu quero conhecer a Deus, quero conhecer a sua palavra, quero pá. Mas primeiro vem um relacionamento. Deus se relaciona com a gente, torna a gente filho dele, se relaciona com a gente, depois a gente vai conhecer quem Deus realmente é. O conhecimento vem depois. Minha filha, quando nasceu, ela não me conhecia. Ela nem via direito. Mas eu me relacionei com ela, eu amei ela, eu ri para ela, até que ela riu de volta. E o terceiro estágio, depois de conhecimento, é a semelhança. Essa foto é muito bonita, você vê a filhinha se parecendo com a mãe. E é isso que Deus está transformando a gente. Ele se relaciona com a gente. Ele ama a gente intensamente, Ele nunca vai parar de fazer isso com a gente. Será que eu estou me deleitando no amor de Deus? Será que eu me encontro com Deus? Será que eu sinto esse sabor dEle? Será que Ele é a luz da minha vida? Então eu vou conhecer a Deus, eu vou me encontrar com Jesus, Ele vai ser a fonte e resposta da minha vida. A natureza, que é o reflexo disso, é ser da vida de outra pessoa, semelhante. Essa é a consequência natural. Só que o que acontece, como eu falei para vocês que ia chegar, é que a gente às vezes apaga a luz. O problema de Israel, gente, foi apagar a luz, por exemplo. Que é a consequência, ou você não conheceu a Deus, ou você conheceu a Deus, mas você reteve, represa. Você pode ser luz, você pode ser sal. Você tem todo o conhecimento, você sabe quem é Deus, você tem um relacionamento com Deus. Deus é acessível, né? Você é acessível a Deus. Mas você ficou feliz porque eu e você, nós somos crentes. Você e eu, né? Vou parar de falar você aqui, tá bom? Nós. Orgulho de ser cristão. Orgulho de ser da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Orgulho de ser batista. Orgulho de não sei quanto tempo ter sido batizado. Orgulho de conhecer não sei quantas coisas de cor. Só que isso se torna uma soberba. A Bíblia diz que se minha luz ela se torna trevas, ela é horrível. Se o meu sal ele se torna insípido, ele não serve nem para ser jogado no chão, porque ele piora o chão. Olha que coisa interessante, quando o sal perde o sabor, ele não ajuda nem para adubar, ele pode piorar a terra. Olha qual é o chamado que Deus tinha dado para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, que promessa bonita Deus fez. Primeiro para Abraão, isso significava para o povo de Israel.
porque Abraão representava todo um povo. E simplesmente, Abraão perdeu. Não Abraão começou a desobedecer, mas a partir de Abraão, as pessoas foram começando a não entender o primeiro chamado de Deus. Qual foi o chamado de Deus a partir de Abraão e que chega na igreja? Primeiro, Israel foi chamado para ser. A gente pensa assim, o chamado de Israel é para venham ver como a gente é bom. Venham ver como a nossa nação é uma nação boa, a nossa nação é a nação de Deus. A nossa nação é a nação que obedece aos mandamentos do Senhor. Venham ver, nós obedecemos ao mandamento, aos 10 mandamentos. Nós temos a nação aqui como a nação santa. Mas o que Deus chamou primeiramente, a nação de Israel, na pessoa de Abraão, foi que eles fossem. Era ser, representar, expressar identidade. Expressar quem Deus era. Deus não está mandando a gente fazer algo, Ele está mandando a gente ser. É uma questão de representar, refletir, ser. Não é, venha ver o que a gente faz. Ó, vem cá, queria mostrar o que a gente está fazendo. Ó, vamos no culto lá da igreja. Ó, quero te mostrar o que eu fiz. Não é ser, através de você. Anda comigo, eu quero te chamar para ser meu povo. Você vai ser meu povo, estou te chamando. Você vai andar comigo. Você vai andar comigo, eu vou te falar. Veja que coisa, é um relacionamento. Ele não deu um plano para Abraão. Ele disse, a gente vai andando e eu vou falando com você. Para entrar numa caminhada dessa, você tem que se relacionar. Ele não fez um plano de ações assim, vai ser assim, 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 assado. Tá bom, Abraão? A gente vai andando. Eu tenho um lugar onde você vai chegar, eu tenho um fim. Mas você vai ter que andar comigo para confiar. Relacionamento. E a segunda coisa, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja que coisa interessante. O relacionamento com Deus abençoa as pessoas. Ser de Deus, andar com Deus, viver com Deus, reflete na vida também de outras pessoas. Mas o povo de Israel, quando você vê Jesus conversando com eles, especialmente com os religiosos, você vai ver um problema muito sério, que se chama isso aqui, ó, etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É quando você dá tanto valor à sua etnia, ou ao seu legado, à sua história, sua religião, ao seu país, às suas crenças, ao que os seus costumes, que você acha que aquilo é tão bom, que aquilo é tão melhor, que aquilo é seu, que o resto não é bom. Os discursos dos israelitas eram esse povo impuro, esses cachorros. Chamaram Jesus de samaritano, porque eles eram um povo exclusivo, escolhido de Deus. E o resto, veja que discrepância. Deus chama Abraão e diz assim, através de você, o planeta vai ser abençoado. E depois Jesus está falando com o religioso e fala assim, esse povo aí não presta, nós somos o povo de Deus. O que aconteceu, gente? Que distância foi essa? Que mudança aconteceu? A gente às vezes perde o nosso chamado de ser como Jesus. Nosso chamado é de se assemelhar, não é fazer. A Bíblia diz o seguinte em Lucas 11:33, ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Essa é uma cidade na colina, onde as pessoas que estão no escuro ou não têm onde ir para ir, dizem assim, eu vou para lá. Eu quero ser acolhido, eu quero ser cuidado. Isso não tem nada a ver de ser orgulhoso, soberbo, arrogante, de ser uma pessoa de destaque. Mas é ser uma pessoa onde você está realmente visível. Diz assim, eu estou aqui para ajudar. E é por isso que quem tem o talento, a Bíblia fala muito claro também em outra parábola, quem tem talento e esconde, está cometendo pecado, porque aquele que era o mais talentoso da história, Jesus Cristo, que não veio para aparecer, mas para servir, ele se doou por completo.
Ele se destaca, mas não se destaca para ser como religioso que senta na mesa para ser o destaque. Mas ele senta, ele se ajoelha. E esse texto é muito bonito que a gente vê em João, que fala assim, quando foi dada toda a autoridade para Jesus. Olha que coisa interessante. A Bíblia destaca isso em João. Quando Deus deu toda a autoridade para Jesus, sabe qual é o primeiro movimento que Jesus faz? É baixar, pegar uma vasilha, uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Quando muito poder nos é dado, a gente precisa servir. E ser uma luz que se coloca realmente em destaque é literalmente isso, é servir, é iluminar. Porque, gente, as pessoas estão caindo em trevas. Às vezes a gente se orgulha de ter um casamento sadio. Isso é feito ser o povo de Israel. A gente fala assim, meu casamento é uma bênção. Agora vê esse pessoal aí, está se divorciando, ou então aquele cara traiu a esposa, ou então fez tal coisa. A gente fica se orgulhando porque a gente é certo. De vez a gente também ser uma resposta. Veja, não estou dizendo que a gente não tem que ficar triste, ou até se alegrar pelo que Deus tem feito na nossa família. O problema é quando a gente começou a ser um dedo acusador. De vez ser uma resposta assim, Senhor, se o Senhor tem me dado uma família pela Tua graça, porque eu também tenho um pecado. Poderia acontecer tantas coisas dentro do meu lar. E o Senhor é muito gracioso. O Senhor tem me dado uma família cuidadosa, misericordiosa, filhos obedientes. Pai, como é que eu poderia servir? Pelo menos meus amigos que estão passando por problemas. Como é que eu poderia convidar fulano para vir aqui em casa para conversar um pouquinho, porque ele está com um problema seríssimo com a esposa dele. Como é que eu poderia convidar Cicrana, pai? Cicrana, quem é que tem o nome Cicrana, gente? Vocês conhecem? Para vir aqui em casa, fazer um bolinho. Na verdade, eu vou fazer um almoço para ela. Porque ela está passando um problema tão sério com aquele filho dela, porque está com problema com o marido. E eu queria falar um pouco como melhorar essa questão. Será que eu posso ajudar ela? Eu me envolver com aquela família complicada. Passou 1 hora comigo no telefone, eu tenho mais o que fazer. Etnocentrismo é isso. Eu me orgulho tanto de quem eu sou, da minha raça, do que eu faço, que eu vou me excluindo, ficando um povo, ficando quietinho e tal. E a Bíblia fala que o povo de Israel foi castigado, porque além deles se excluírem de ser uma bênção, eles não notavam que eles se tornaram iguais ao povo que era inimigo de Deus. Por quê? No fim das contas, eles estavam idolatrando as mesmas coisas que o pessoal de fora estava idolatrando. Eles eram tão egoístas quanto o pessoal de fora, que quando eu fico aqui dizendo que eu sou tão bom, eu sou egoísta. Porque eu não quero compartilhar o que eu tenho para outra pessoa. Eu sou vaidoso. Porque eu sou soberbo, eu digo que eu sou melhor. Deus quer fazer algo na nossa vida, gente. Deus está chamando a gente para doar, para transformar, para ser presença. Mas só vai acontecer quando Deus chegar para a gente realmente, mostrar como Ele foi presença e Ele mudou completamente. Isso tem que ser graça. O Evangelho tem que mudar a nossa história. Tem que sair dessa ideia de meritocracia. Eu fiz algo para merecer. Quando eu receber de Cristo a dádiva dele, dizer assim, Deus, muito obrigado. O Senhor foi sal e luz na minha vida. Quando eu falei para vocês de pessoas que estão em trevas, né? A luz é isso. Se eu tenho um relacionamento sadio, como eu falei para vocês, com a minha família, e eu estou vendo que a pessoa vai cair no buraco do jeito que ela está se envolvendo com a outra pessoa, caramba, Deus me deu luz aqui. Qual é o papel da luz? Não é ficar dizendo assim, olha ali, o cara vai cair no buraco, ó. Não, é dizer assim, ó, meu amigo, quero trazer a luz para você. Como é que a gente pode andar por um caminho e não ser um guia cego? É andar junto, dar sabor. Acho que a pior palavra hoje, nesses últimos dias, às vezes, que as pessoas têm tido ideias divergentes, é ser conservador, por exemplo. Quando alguém fala conservador, várias imagens vêm à mente. Pode ser uma pessoa séria, pode ser uma pessoa querendo brigar, pode ser só um cristão, mas ninguém sabe mais o que é ser conservador. Mas o sal é conservador. Jesus era conservador. O que é ser conservador, minha gente? Conservar a verdade não é ser violento. Não é entrar, por exemplo, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Entrar no Instagram de outra pessoa, por exemplo, ou no Facebook de outra pessoa e dizer assim, você está errado, você está completamente errado. Blá, 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 blá.
Ser conservador é você amar tanto a pessoa e você querer salgar a vida dela, que é fruto de amor. E você quer dar vida a essa pessoa, porque você sabe que aquilo está deteriorando. E você quer dar sabor, vida, transformar, e você chega junto. Não é um ataque. Não é um ataque. É um processo de amor, salvação e restauração. Então, se você não está comprometido com as suas palavras, de chegar junto e se comprometer com alguma pessoa, nem fale. Porque Jesus se comprometia com as pessoas que ele falava. Ele estava perto. A gente pensa que Jesus acusava os fariseus porque eles mereciam. Jesus amava os fariseus, gente. Mas eles eram tão orgulhosos que aquela era a maneira de quebrar o orgulho deles. Quando ele chega com Nicodemos, é uma conversa completamente diferente da samaritana. Mas é que Nicodemos, ele era um homem de pompa, que tinha seu orgulho, mas Nicodemos, ele seguia Jesus de maneira escondida, ele se converteu. Mas é ali, ó, fruto de amor que Jesus está falando assim, ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Jesus ama, a gente também tem que amar. A gente tem que amar. E nosso discurso é assim, essa pessoa pensa completamente diferente, se é um pensamento tanto cristão, tem que ouvir, tem que ouvir. Não é assim, gente, que Jesus está ensinando a gente. Não é assim. Quando os profetas chegam com a verdade, na Bíblia, você vê Isaías, Jeremias, eles são duros, mas sabe o que acontece? Você vê até Isaías fazendo uma profecia para o rei, que o rei vai morrer, o rei se arrepende e daqui a pouco volta o mesmo profeta e fala assim, tá bom, Deus disse que você vai sobreviver mais um pouquinho. O mesmo Deus que falou algo, ele está dizendo assim, você vai sobreviver. A ação que você chama atenção ali é de amor. É para trazer arrependimento. Não é para trazer violência. E gente, às vezes se orgulha porque eu estou certo. Mas não, eu preciso ser como alguém que acende uma candeia e eu tenho que ser esperança. E não alguém que traz raiva. Por último, gente, a Bíblia fala o seguinte, duas coisas aqui, tá certo? Insípido. A Bíblia fala que a gente tem que ter cuidado para que o sal não perca o seu sabor, porque quando ele se torna insípido, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A palavra insípido significa tolice. Se tornar, no grego, a mesma palavra para insípido é se tornar tolo. Olha só que interessante. A palavra tolo é muito usada, por exemplo, em Provérbios. Que é a mesma palavra que também pode ser substituída por ímpio. Ser tolo, na Bíblia, é ser alguém que se afastou completamente da disciplina e da sabedoria de Deus. Ser insípido, que até no contexto aqui, você não serve às vezes, nem eu e nem você pode servir. Se afastar do conceito do que é ser sal, dar sabor, conservar o que é de Deus, ser parecido com Jesus, refletir quem Ele é. A gente não serve nem para adubar a terra, como ele coloca. Ou seja, a gente não serve nem para ser um pequeno exemplo. A gente faz mal às pessoas. Olha, se a gente não conseguir refletir Jesus, a gente vai fazer mal. O tolo é assim. Ele não consegue mostrar um pedacinho de Jesus, ele é contra Jesus. Que Jesus está dizendo que se a gente não levar a sério a semelhança a Ele, se a gente não levar a sério a caminhada com Ele, a gente vai ser divergente dele. Por isso que a gente precisa do verdadeiro discipulado, caminhar com Cristo, conhecê-lo de verdade, porque senão vai ser insípido. E ao invés de a gente achar que estamos numa comissão com Jesus, junto da missão de Cristo, estamos contrários à missão dele. Já viu aquele discurso que fala, você é crente, é? Você é crente feito fulano? Aí você tem que fazer dois tipos de evangelismo. Um que é tentar corrigir, que ser cristão não é assim, e o outro é pregar o evangelho. Isso é muito ruim, não é não? Quem já fez essa experiência alguma vez? De ter que dizer assim, ó, ser cristão não é assim. E dois, o evangelho é XXX. Isso é muito ruim, gente. Olha, ser evangélico não tem a ver de você amar dinheiro.
Ser cristão não é a pessoa que é ambiciosa, não, que o dinheiro está em primeiro lugar, não, porque a Bíblia fala que Jesus está em primeiro lugar. Ser insípido é assim. Você se torna tolo, aí você trabalha contra Jesus. Então a gente tem que amar Jesus. Por isso, ó, presença restaurada. Jesus está restaurando a gente. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvam seu Pai que está no céu. Irmãos, vamos lembrar aqui a sequência para a gente fechar. Se Jesus e eu e Jesus, você, Jesus, Jesus e você, não tiver num relacionamento íntimo, Jesus está rindo para você, Jesus está te amando. Se você não recebe quem Jesus é, não há como refletir Jesus. Primeira caminhada é a caminhada com Cristo. Eu preciso olhar para Jesus. Ser crente não é um passo assim, que eu estou lendo no livro, ou eu estou tentando aprender porque a igreja falou alguma coisa. É, antes de qualquer coisa, quem é Jesus? Eu venho à igreja como reflexo de relacionamento com Deus. Eu leio a Bíblia para tentar entender quem é Jesus. Minha vida tem que ser respaldada em Jesus. Eu tenho que conhecer esse Cristo. Tudo tem que ser reflexo desse amor. Se Ele me amou, eu vou amar como Ele amou. Como é que Ele tratou os discípulos difíceis? Quem são as pessoas que são difíceis? Porque eu sou uma dessas pessoas difíceis. Ok. Segunda coisa, naturalmente eu vou querer ser melhor do que os outros. Essa foi a tentação de Israel, continua sendo a tentação na minha vida. Então, a presença restaurada é Jesus tentando fazer o seguinte. E Ele vai fazer porque esse é o chamado de Israel para o povo de Deus. Se antigamente eu e você era só para ser povo de Deus, hoje Ele está dizendo assim, não é mais para ser só. É para ser e ir. Jesus chegou para os discípulos e disse assim, ó, agora vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Eu quero que vocês possam ir. Não é só ser, é também ir. Então, primeiro é chegar para Jesus, conhecê-lo e agora é ir. Só existe uma maneira, irmãos, de a gente não reter o Evangelho. Só existe uma maneira, é indo. Só tem esse jeito. Se eu e você ficar acomodado, sentado, se a gente não tiver alguém para amar, alguém a gente vai reter. Se a gente não colocar o nosso coração em trabalho, o sal precisa ser esfregado na carne. A luz precisa ir para o lugar onde tem trevas. Se a gente não se colocar em ambientes que necessitam de amor, não vai iluminar, não vai salgar. Mas a gente precisa conhecer primeiro Jesus. Porque a Bíblia fala que se o sal da gente perder o sabor, vai perder. Então, só para entender a ilustração, se eu não estiver firme em Jesus, se eu chegar nas trevas, eu vou me tornar pior do que as trevas que estão lá. Já viu aquela pessoa que vai tentar evangelizar alguém e é evangelizado por uma pessoa que não é cristã, que não está seguro? Eu tenho que saber que, como eu dei um exemplo aqui, a gente está aqui com a maioria, pessoas aqui estão em família, eu estou vendo aqui então. Eu tenho que saber que Jesus me deu a melhor coisa do mundo, que é a família. Por exemplo, quem está casado. Então eu tenho que estar seguro e não tenho que estar triste quando alguém começar a falar assim, cara, mas casamento é muito ruim. Minha mulher ou meu marido faz isso, 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 isso. Aí você começa a falar assim, é mesmo, né? Ixi, dá esse problema mesmo, né? Minha mulher também, nossa. Ela faz a mesma coisa que a tua. Aí a sua luz virou grande trevas. E que trevas são agora? Não, você tem que ter convicção de que a vida tem problemas, mas Jesus também anda com você, e que Ele te ama, e que família é um presente de Deus. Para que você não fale um discurso e diga assim, não, você está errado. Não, você é assim que você é pecador. Não, cara, você tem que se humilhar. Não, você tem que trazer uma notícia, boa notícia, evangelho. O que é que essa pessoa está perdendo, que você está ganhando, mas que você não está falando como orgulho não, mas como alguém que quer dar um presente. E aí você salga, você dá a luz, você dá a vida. A gente tem que fazer isso. Então a gente tem que estar preparado. Mas essa é a única maneira de não guardar para a gente. E a Bíblia está enviando a gente. Jesus está enviando a gente. Então esse é o chamado. Conhecer Jesus
Entender que a gente pode reter isso, mas existe um jeito de não reter. É indo. A minha pergunta final é: quem são as pessoas que estão ao seu redor hoje, que são desafiantes, são um desafio na sua vida, mas que Deus está dizendo assim: eu quero que você salgue, eu quero que você ilumine, eu quero que você seja como uma cidade que está no alto de uma colina, para dar a luz a essa pessoa. Eu quero que você salgue, que você dê sabor, que você conserve aquilo que está sendo desprezado. Sua vida também vai ganhar sabor, sua vida também vai ganhar luz, e vai ser um privilégio. Esse é o desafio, esse é o chamado de Jesus. Isso só vai acontecer quando você lembrar que Jesus te deu sabor, te deu luz. Vamos orar? Vamos ser presença na vida das pessoas? Pai, queremos te louvar aqui, Deus. Não há mistério, não há complexidade nessa tua palavra, Senhor. O que é complexo em nós é a dureza do nosso coração, Deus. Tua palavra não é nem um pouco difícil, Pai, de interpretar nesse sentido aqui. O teu reino, Deus, é um reino que vem para ser completamente diferente do que vivenciamos no nosso dia a dia, Pai. O Senhor está estabelecendo o teu reino, Pai. É um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de segurança. É um reino onde o relacionamento é estável. É um reino onde existe verdadeira adoração em Ti, Pai. Só que esse mundo não é assim, Deus. Se estamos recebendo todos esses valores do Senhor, se entendemos as bem-aventuranças, se entendemos, Pai, o que é ser gente, se entendemos o Senhor como uma verdadeira pessoa, Pai, estamos sendo restaurados como o Senhor, Deus, como podemos viver diferente, Senhor? Teu Espírito tem nos capacitado para isso, Deus. O Senhor tem dado sabor à nossa vida, o Senhor tem dado a gente luz verdadeira, tem nos transformado nessa luz, Pai, capacidade de ver as coisas também, Pai. Vivíamos em trevas, sem condição de ver nada. Às vezes estávamos prejudicando a nossa família, Pai, nem percebíamos, Senhor. Prejudicando a nossa saúde, Senhor, nem percebíamos, Pai. Prejudicando nossos irmãos, amigos, nem percebíamos, Senhor. Mas o Senhor abriu a nossa mente, Pai. Queremos, Pai, sair daqui com a consciência, Deus, que não podemos ser egoístas. Esse foi o pecado de Israel, Pai, que não apenas reteve o seu chamado, a sua vocação, mas se tornou aquilo que condenou, Deus. Pai, queremos nos tornar, Pai, mais semelhança do Senhor. E isso é uma obra que a gente não consegue fazer com as nossas próprias forças. Queremos a Tua mão, Deus. Pedimos misericórdia, transformação, para que cada dia mais possamos ser só reflexo do que o Teu sabor, a Tua luz tem feito na nossa vida. Pai, por favor, levanta aqui todos nós, para sermos uma bênção, Pai, nas pessoas que estão ao nosso redor. Pai, todos nós temos vizinhos no condomínio, todos nós temos alguém que talvez seja no trabalho, seja na família, seja até pessoas desconhecidas que estamos vendo às vezes assim, não são próximas, mas que sabemos que podemos chegar perto. E sabemos, Pai, que temos algo a contribuir, Deus. Sabemos que o Senhor deu algo a cada um aqui, Pai, que podemos dar, Senhor. Porque o Senhor, Deus, não ficou distante de nós, mas o Senhor deu tudo para nós, Senhor. Em nome de Jesus, movimenta a gente, Senhor, para que possamos ser respostas, presença nesse mundo, Pai, que está morrendo, por não Te conhecer. Te pedimos isso pela Tua força, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém.